E no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um pão caseiro que muitos conhecem também como pão algodão, que sai fatiado do forno. Muitos dão esse nome pela textura, porque o pão fica muito macio. Vou mostrar para vocês o passo a passo desses detalhes, para quando retirar o pão do forno fica assim, bem lindo. Eu fiz esse pão simples, mas se quiser, pode fazer recheado que também fica uma delícia. Em uma tigela vou adicionar 240 ml de água em temperatura ambiente, 10 gramas de fermento seco biológico, 3 colheres de sopa de açúcar, um ovo, 70 ml de óleo. Vou mexer um pouquinho e já adicionar uma colher de chá de sal. Vou misturar até a mistura ficar homogênea. E agora é o momento de adicionar a farinha de trigo. Separei aproximadamente 500 gramas, mas pode ser que use mais ou menos que essa quantidade. Por isso, vai adicionando aos poucos a farinha de trigo. No início, começo mexendo com o fouet dentro do recipiente, mas à medida que vou adicionando a farinha, vai ficando pesada e preciso colocar as mãos na massa. E agora vou transferir para a bancada para poder sovar essa massa. Nessa receita, vou sovar por aproximadamente aí de 10 a 15 minutos. O ponto da massa é quando desgrudar das mãos. Essa massa ela não pode ficar grudando demais e nem ficar muito seca. Quando chegar nesse ponto, ao invés de colocar muita farinha, vocês vão apenas polvilhando para não passar do ponto, ok? E vai sovando pelo menos aí uns 10 a 15 minutinhos. E esse é o ponto da massa, eu gosto de deixar assim levemente úmida. E agora eu vou colocar a massa para crescer, vai ficar crescendo até dobrar de tamanho. Eu gosto de colocar para crescer em potes fechados, porque percebo que a massa cresce mais rápido. Vou deixar dentro do micro-ondas desligado por aproximadamente 1 hora, mas esse tempo de crescimento vai depender de como está o tempo na região que vocês moram. Se tiver frio, demora mais para crescer, se tiver calor, ela cresce com um tempo menor, às vezes até com 40 minutos. Se tiver frio, vocês podem colocar um copo de água quente dentro do micro-ondas ou forno desligado, próximo da forma, tá? Próximo do recipiente que vocês for colocar a massa para crescer, porque assim agiliza o processo de crescimento, isso ajuda muito. E assim que a massa crescer, eu volto para continuarmos a receita. Já estou aqui com a minha massa, vejo tanto que cresceu. Para retirar esse ar, é só apertar bem delicadamente com as pontas dos dedos que logo volta ao tamanho normal. Agora vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo e colocar a massa na bancada para modelar os pães. E essa receita vai render 2 pães. Vou fazer no olhômetro mesmo, mas se quiser, pode pesar os pães para sair com o tamanho certinho, mas nem todos têm balança em casa. E para abrir a massa, eu começo somente com as mãos e depois eu venho com o auxílio de um rolo. Se não tiver o rolo, pode higienizar uma garrafa que também dá certinho. E agora eu venho fazendo um rolo na massa. Aqui dou umas 4 voltas. Em seguida, faço esses detalhes com aproximadamente 1 centímetro. E depois que termino esses detalhes, venho e faço a última volta na massa. E por fim, pego a tirinha da massa e trago para dentro apertando bem. É bem simples e são esses detalhes que vai fazer o pão já sair com as fatias marcadas para cortar depois de assado. Eu vou colocar dentro de uma forma untada com margarina e farinha de trigo. E para transferir a massa, é bem simples, não dá trabalho nenhum para poder colocar. E já fiz o mesmo processo com o segundo pão. Vou colocar para crescer novamente, mas agora com um tempo menor, por aproximadamente 25 minutos. E depois disso é só pincelar para poder assar, tá? Eu falei aproximadamente 25 minutos, mas se ele dobrar de tamanho rápido com um tempo menor, aí sim você já pode finalizar pincelando os pães. E depois de 25 minutos, os pães já cresceram. Eu tenho aqui uma mistura de uma gema, 2 colheres de sopa de leite. Eu vou passar por cima dos pães. Aqui pode ser com uma colher ou com um pincel. Tá? Como eu disse,
Nem todo mundo tem um rolo e nem todo mundo pode ter um pincel, então por isso que eu vim com uma colher. Mas se você tiver um pincel na sua casa, aí você pode pincelar com o pincel. Vou levar para assar por aproximadamente 35 minutos, mas esse tempo vai variar dependendo do seu forno. Mas é bem fácil porque quando os pães estão assados, a casa toda fica cheirando pão assado. E acabei de retirar o pão do forno e cada detalhe desse que nós fizemos, né, com aquelas tirinhas, é uma fatia de pão. E assim que retirar, você pode passar um pouco de margarina em todo o pão para não ressecar a casca. Eu sempre faço isso, eu venho com um pincel e passo por cima dos pães assim que eu retiro do forno. E se você está gostando da receita, já deixa seu like, comentário e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas. Se ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários que vou responder a todos vocês. E esse é o resultado final do pão caseiro, que muitos conhecem como pão algodão, pela maciez e textura da massa. Espero muito que tenha gostado da receita. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.